Assista agora Multi Bem Receber. Oferecimento Souspla, sua festa em cada detalhe. Olá, eu sou a Gláucia Buso e eu estou com você mais uma vez aqui na Multi TV, no nosso programa Multi Bem Receber, para dar dicas de como receber e organizar a sua casa e o seu evento. E a dica de hoje é etiqueta mesa. Eu vou montar para vocês uma mesa, seguindo todas as regras de etiqueta. Eu sei que tem eventos ou tem ocasiões que a gente faz um jantar ou uma recepção informal, mas tem aquelas ocasiões especiais que merecem uma mesa montada. Então eu vou montar para vocês, vou ensinar o passo a passo, vou ensinar as dicas para deixar uma mesa perfeita para os seus convidados. Quero explorar quase todos os utensílios da mesa, então eu montei um cardápio imaginário bem completo. Então nós vamos servir uma entrada, um peixe, uma carne ou um frango, e eu coloquei também todas as taças para você entender para que tem tanta taça e qual a diferença entre uma e outra. Vamos lá? Como eu vou estar ensinando para você como montar a mesa, nós vamos fazer a lógica inversa dos pratos que vão ser servidos. Ou seja, nós vamos começar a montar de baixo para cima. O último prato, que seria a nossa carne, o segundo prato nosso, que seria o peixe, e por último, que vai ser o primeiro prato que vai ser servido, que é a salada. Então, para começar a nossa mesa, eu vou colocar o suplá. O suplá não é um item necessário para a composição da sua mesa, mas ele deixa bonito, ele deixa elegante e ele marca os lugares. Eu vou usar aqui um suplá de prata, porque a nossa mesa ficou uma mesa clássica, uma mesa requintada, mas você pode também estar utilizando outro tipo de suplá, um suplá de ratão, um suplá de chita, um suplá de acrílico, de acordo com o seu evento. Então, tá aqui o suplá. Ele vai demarcar o lugar de cada pessoa na mesa. Por cima do suplá, nós vamos colocar um prato raso, que é o prato que vai ser servido, o nosso último prato. Porque esse serviço é um serviço à francesa. Então, todos os pratos vão estar na mesa e o garçom vem até cada convidado e vai estar servindo o seu prato. Então, esse é o nosso terceiro prato da nossa refeição, que é a carne. Para acompanhar esse prato, eu vou colocar já o talher em seguida para você conseguir seguir o raciocínio. Para servir a carne, nós vamos usar os talheres comuns, que é o garfo e a faca que tem a serrinha. Então, o garfo comum e a faca comum. Como ela vai ser utilizada com o primeiro prato que está sob o suplá, esses talheres também vão ficar aqui encostadinho no suplá, sempre lembrando que o garfo fica do lado esquerdo e a faca do lado direito. Por quê? É uma regra de etiqueta. Então as regras de etiqueta são aquelas regras que foram estabelecidas para que nós possamos nos portar à mesa de uma maneira que não fique bagunçado, que fique organizado. Como a maioria das pessoas tem mais força na mão direita, então o garfo ele fica na mão esquerda. Porque se você precisa cortar uma carne, o teu garfo vai apoiar e a sua mão que está no lado esquerdo e a sua faca que está na mão direita, que tem mais força, vai cortar. E você nunca vai precisar ficar fazendo aquele troca-troca de talheres. Então, pela regra de etiqueta, o garfo sempre do seu lado esquerdo, a faca sempre do seu lado direito. E importante, mesmo no seu dia a dia, a serrinha da faca sempre voltada para dentro do prato, fica mais bonito e fica mais seguro também. Então nós já montamos aqui o nosso terceiro prato, que seria a carne, o prato e os seus talheres. Agora nós vamos colocar o segundo prato, que no nosso cardápio imaginário é um peixe. Então nós já vamos deixar aqui o prato do peixe.
e vamos colocar os talheres de peixe. Então aqui um garfo para o peixe e a faca. O garfinho do peixe, ele tem esse dentinho aqui mais para baixo, é a única diferença dele para um garfo comum, mas também é só para diferenciar mesmo. E a faca de peixe, que ela tem esse formato especial, ela não tem as serrinhas de corte, porque a gente vai só tirar lascas do peixe, o peixe não precisa ser cortado. Então aqui os talheres de peixe, eles vão estar ao lado dos talheres comuns. E por último, na montagem aqui, nós vamos colocar o prato de sobremesa, que ele é o prato do nosso primeiro prato, que seria a entrada no caso, uma salada. E para nós estarmos comendo a salada, eu vou colocar os talheres de sobremesa, que vão acompanhar os pratinhos de sobremesa. Então aqui, montamos. E para finalizar, eu vou colocar aqui para vocês a colher de sobremesa. A colher de sobremesa, ela está sempre colocada aqui, na parte interna da mesa, aqui em cima do prato. Por quê? Depois de todo o serviço dos pratos do jantar, nós vamos já ter o talher aqui da sobremesa. Eu vou até colocar aqui uma mini caçarola, simbolizando que seria a sobremesa que estaria aqui. Fica um charme. Se for uma sobremesa que você não precisa deixar ela geladinha, você pode até deixar ela ali, que vai ficar, a sua mesa vai ficar bem bonita. E para finalizar, nós vamos colocar o guardanapo sob o prato. Agora eu vou fazer a lógica inversa do que a gente montou, para vocês entenderem esse nosso raciocínio e também para quando você chegar naquele evento e sentar numa mesa linda como essa e ver aquele monte de talheres e perguntar, meu Deus, para que é isso, como que eu vou usar? Essa regrinha vai ser ótima para você. Sempre os talheres a gente vai utilizar de fora para dentro, assim como os pratos a gente começa pelo primeiro. Então, sempre o talher de fora acompanha o prato que está por cima. Então, no nosso cardápio imaginário, o garçom vem e... Vou tirar aqui o guardanapo para ficar mais fácil. O garçom vem e serve nesse prato a entrada nossa, a salada, que você vai utilizar com esses talheres de fora. Terminando a salada, o garçom vem e vai retirar os talheres e os pratos. Depois vai ser servido o nosso peixe. Então aqui sobrou, ó, pela lógica, foi embora aqui o talher de sobremesa, sobrou o de peixe com o prato de peixe. Então vem o peixe, depois que terminou o serviço, o garçom vem e retira o seu talher e o seu prato. E por último, que vem a nossa carne, o nosso frango, no nosso cardápio imaginário, que ficou aqui mais um prato com os talheres comuns, que são aqueles talheres que nós vamos estar comendo a carne ou o frango. E aqui finaliza o nosso serviço. Nós já entendemos como nós montamos a nossa mesa, nós já entendemos como nós vamos utilizar todos os utensílios nas ordens corretas e agora eu vou colocar a taça e explicar para você um pouquinho das taças. Como eu falei, nós vamos montar uma mesa bem completa. Então, vou colocar aqui para você 4 tipos de taça. Não são todos os eventos que você precisa colocar. Você vai colocar aquilo que vai ser servido, tá? Então, vamos supor que no nosso cardápio imaginário aqui também eu vou servir todos os tipos de bebida para esses 4 tipos de taça. Então, vamos aqui. Vou colocar aqui a taça de champanhe, que pode ser um espumante ou pode ser um prosecco. Essa não tem erro, todo mundo conhece, é a taça mais compridinha que é a taça de champanhe. Então, nós vamos colocar aqui. Lembrando que as taças sempre do lado, no cantinho direito do seu prato. Essa taça maior é a taça que nós utilizamos para servir água, suco, refrigerante ou cerveja. Essa taça vai estar em todo evento, é a taça base. Se você fosse servir só água, refrigerante, suco, cerveja e mais o champanhe, teríamos só essas 2 taças. Mas nós vamos servir um vinho tinto. Então, nós temos aqui mais uma taça, que é a taça intermediária em tamanho, que é a taça do vinho tinto. Vou colocar aqui ao lado. E para finalizar, o vinho branco, como nós vamos servir peixe, o peixe fica ótimo com vinho branco, então nós colocamos a tacinha do vinho branco. Agora, uma dica para você
que às vezes fica perdido de qual taça que é do vinho tinto, qual taça é do vinho branco. Eu aprendi uma dica que eu vou passar para você. O vinho branco, a gente serve ele gelado, então ele é gostoso tomar bem geladinho. Então a gente serve ele na taça menor, que é essa taça aqui, porque você vai colocar uma quantidade menor na taça, você vai consumir o vinho branco mais rápido e não vai, teoricamente, não dá tempo do vinho esquentar. O vinho tinto, ele é servido na temperatura ambiente, não a nossa, né, que a nossa temperatura ambiente aqui do Brasil é dos 20 graus aí para cima geralmente, mas é uma temperatura aí dos seus 16, 17 graus, o vinho tinto. Então ele é mais quente, não é tão gelado quanto o vinho branco, então ele é servido numa taça maior. Então é uma dica bem legal, você não vai errar na hora de servir seu convidado ou na hora de se servir também num evento. Gostaram da nossa dica de etiqueta mesa? Eu espero que sim, porque agora você vai poder montar essa mesa linda, chique e elegante para os seus convidados naquela ocasião especial e também vai saber como se portar naquele evento que você chega com uma mesa assim, com todos esses utensílios, você não vai ficar perdido, vai saber utilizar. Espero que vocês aproveitem, pratiquem essas dicas e eu aguardo você semana que vem com mais uma dica do nosso Multi Bem Receber aqui na Multi TV. Até lá! Multi Bem Receber. Oferecimento Soulspla, sua festa em cada detalhe.